Então, aí esse tratamento foi dado, que eu acho que pode ressoar a palavra mito, né? Inclusive na conjuntura política nacional que a gente vive hoje, essa palavra mito ela pode tomar várias interpretações e sentidos, né? Mas aqui o mito que é situado, o que é a concepção de mito aqui, é segundo a noção de Roland Barthes, né? Onde ele considera que a Constituição e a análise do mito se refere a uma fala, a um sistema de comunicação onde transcorre uma mensagem. A fala mítica tem diferentes suportes e todas as matérias-primas do mito, segundo Roland Barthes, quer sejam representativas, quer gráficas, pressupõem uma consciência significante, e é por isso que se pode raciocinar sobre eles independentemente da sua matéria. Não é propriamente as substâncias de materialidade das iluminogravuras de Ariano Suassuna que consubstanciam a significação, mas, antes de tudo, o discurso que emana do que fora por ele concebido e significado, a consciência significante, na expressão de Roland Barthes. Embora a substância do mito não seja a promotora predominante da análise, ela complementa, considerando que a imagem é mais imperativa que a escrita. Então, nesse sentido, as análises aqui que são referidas, elas estão voltadas para esse componente gráfico, não propriamente para o textual, discursivo, para a escrita, né, que compõe também a iluminogravura. A atenção aqui é dada para essa substância gráfica, primeiramente da imagem, né? Na iluminogravura do campo, a imagem central é da negritude, representada por uma mulher negra que, em sentido de plena altivez, alude à afrodescendência da população brasileira, que se institui como população oprimida desde os primórdios da colonização. Essa fala mítica tem ressonância no passado, no circuito comercial do Atlântico, em que a escravidão irá se constituir como sinônimo do ser negro. Nesse acontecimento, segundo Walter Mignolo, se instaura a etnorracialidade como ponto de articulação do imaginário, demarcado a partir de 1517, quando os primeiros 15 mil escravos foram transportados da África. Né? Interessante a gente ver que o Mignolo ele foi nessa minúcia, especificidade, dizendo que 15 mil escravos, né, foram primeiro transportados para a África. Então, raça, negritude passam a ter conotações aproximadas. Né? O topo da cabeça da mulher negra contrasta com um grafismo rupestre que, devido ao posicionamento, realiza uma fusão com o cabelo, imprimindo uma outra imagem que se desdobra em um cocar. Neste sentido, se alude a um dos adornos importantes das populações indígenas, que vem demarcar também um lugar das populações ameríndias na iluminogravura O Campo. Essa fala mítica, alicerçada na negritude e nas manifestações culturais ameríndias, traz em seu cerne um pronunciamento de Ariano Suassuna, manifestado alguns anos após o movimento armorial se desfazer. Esse se desfazer aqui, quando nós estivermos concluindo a fala, esse se desfazer do movimento armorial, ele não assume plenamente essa correspondência em se desfazer, em ter culminado no rompimento. Mas aqui, Ariano Suassuna, em 1981, ele publica um artigo no Diário de Pernambuco, dizendo que vai estar se retirando da vida pública e da literatura. É quando o movimento armorial, ao invés de se desfazer, eu acho mais apropriado dizer, ele se dilui um pouco, né? Aquele movimento que era congregado na Universidade Federal de Pernambuco, tanto é que Braulio Tavares vai dizer que esse movimento ele é um movimento ímpar, ele é singular,
porque ele nasce dentro de uma universidade, ele se alimenta, né, dessas pessoas que estavam lá dentro da universidade, onde o Ariano Suassuna era o coordenador do Departamento de Extensão Cultural, e conseguiu aglutinar muita gente nesse sentido. Mas voltando aqui a 1981, quando o Ariano Suassuna, ele retorna em apoio, ele se afasta desse movimento, do movimento armorial, dessa regularidade, desses encontros, né, dessas promoções que se tinham. Ele se ausenta da vida pública, passa um tempo mais recolhido, e ele, Ariano Suassuna, retorna em apoio ao movimento negro e considera que essa seria a única maneira de se colocar ao lado daqueles mais oprimidos e injustiçados da sociedade brasileira. A percepção da dominância eurocêntrica é confirmada nas considerações de Ariano Suassuna no campo das expressões culturais ao dizer: a causa principal da discriminação aqui é o encontro cultural que nossa formação propiciou, com a cultura europeia dominando entre os senhores e com a negra e a indígena formando a base da cultura do povo. Desse modo, a iluminogravura O Campo, em sua fala mítica, faz emergir a superação da dominância europeia e promove um redimensionamento dos aspectos depreciativos e excludentes da negritude das populações indígenas, a base da cultura do povo, nas palavras de Ariano Suassuna. A percepção do outro, da alteridade, está vinculada à ideia de raça. As relações dominantes impostas pelos colonizadores, no projeto eurocêntrico de conhecimento, alcançaram legitimidade na América, mediante a ideia de raça que produziu identidades sociais historicamente novas, a saber, negros, índios e mestiços, segundo Quijano. Então, essa iluminogravura O Campo é a que é tratada para considerar esse mito da decolonialidade, como ele cria uma obra de arte onde ele exprime, inclusive, as iluminogravuras foram concebidas, segundo Esther Suassuna Simões, foram concebidas justamente nesse período que ele se recolhe, é quando ele produz bastante. Ele, nesse período, é que vai começar a escrever também o romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores. É interessante a gente ter um contato quando vai relacionando a criação de Ariano Suassuna, como ele tem uns fôlegos, né, de produção. O recolhimento dele não significava improdutividade. Ele se recolheu para produzir. E ainda, tratando dos grafismos rupestres que dizem respeito à Pedra do Ingá e que vão estar referidos, né, gravados, inscritos, trabalhados por ele artisticamente, esteticamente, nas luminogravuras, um grafismo que é bastante destacado no movimento armorial, não só na produção de Ariano Suassuna, mas também outros integrantes do movimento armorial, é a figura do candelabro. Que aí, Lídia, eu gostaria que você passasse o próximo slide, que é uma iluminogravura que é sob abertura sob pele de ovelha. Ok, viu, Marcelo? Pronto. Aí vocês veem, né, lado a lado, dois candelabros que ele vai se referir, ele vai fazer uma correspondência, um paralelo com o menorá da cultura judaica. Ele, numa aula espetáculo, que é muito interessante essa aula na Universidade de Brasília, que eu considero a aula que ele mais falou de arte rupestre, de certa forma,
ele diz que ele considera um candelabro, mas que ele sabe que aquilo ali é fruto, é resultado dos antepassados dos índios, e que dessa forma não teria sido concebido intencionalmente, a princípio, pelos autores da arte rupestre, como um candelabro. Mas ele faz uma associação, ele traz para o seu universo de cristão, né, de homem de fé, que tem seus princípios e que tem a sua estética também religiosa. Então, esses dois candelabros, eles vão ser referidos com bastante recorrência na obra de Ariano Suassuna, né? E o que toca aí, se não se pode fazer uma interpretação mais do significado dessa obra, porque vocês veem o candelabro, né? Em cima, na parte superior, tem o sol e a lua, que também estão ladeados embaixo, do lado esquerdo e direito. Outros grafismos que vão estar lá na Pedra do Ingá, inclusive aparecem alguns desses aqui, naquela fotografia que primeiramente foi exibida. Esse candelabro ele vai ser significativo, ao meu ver, pela correspondência e pela vinculação que se estabelece nas obras de outros artistas plásticos, escritores, poetas, que também têm essa multiplicidade de expressão, que é muito demarcatória no movimento armorial. São artistas múltiplos, né, que não se esgotam apenas numa forma estética de expressão, que são o seu filho Dantas Suassuna e o seu sobrinho e afilhado Romero de Andrade Lima, que vão trazer também esses candelabros em suas experiências, né, plásticas. E é interessante que essa geração de artistas plásticos, por favor, Lídia, você pode passar o próximo slide? Passei, Marcela. Eu queria fazer só uma observação que essas iluminogravuras que foram apresentadas, elas são do acervo pessoal do Alexandre Nóbrega, né? E um agradecimento por ele ter cedido esse material para que eu pudesse trabalhar. E esse próximo slide que está aí na tela, ele é uma obra do Romero de Andrade Lima, que é Ave Musa Troglodita. É esse, não é, Lídia? Porque eu não estou vendo aqui. Uma mulher. Alô? Oi, Marcela. Slide. Não estou vendo. Faça a descrição da imagem, Marcelo, porque é uma senhora com uma fruta na mão, atrás do sol, é esse? Eu acho que é uma pedra, um vaso de pedra, né? Está aí de perto. Isso mesmo, está no ar. Então, vocês podem ver que os mesmos candelabros que estavam referidos, né, em abertura sobre pele de ovelha, a gravura que a gente viu da autoria do próprio Ariano Suassuna, eles também estão presentes na obra do Romero de Andrade Lima. E a Idelete Santos, que também foi uma estudiosa, tem uma publicação, um livro publicado, por sinal, bastante densa, e é muito interessante que possa ser lido por quem se interessa pelo trabalho de Ariano Suassuna. Ela faz menção a essa terceira geração de armorialistas, né? E aqui eu vou ler algo que ela diz. Ao lado desses artistas já confirmados, aparece uma terceira geração de artistas armoriais, representada principalmente por dois pintores, Romero de Andrade Lima e Manuel Dantas Suassuna, ambos ligados a Ariano Suassuna por laços familiares, sobrinho e filho, e artísticos, mas que já assumem de modo maduro seu papel criativo e alcançam certo reconhecimento nacional e internacional. Suas obras inscrevem-se na dimensão emblemática da arte armorial, afirmando um parentesco com a pintura rupestre do Nordeste,
predominam os tons ocre, marrom, vermelhos, isto é, a cor da terra e das pedras, e a cor por excelência da arte rupestre também. Então, a gente percebe que a arte armorial ela tem uma identidade marcante com a arte rupestre. E, por favor, o próximo slide, que é do Dantas Suassuna, o filho de Ariano Suassuna, que também é a imagem de um candelabro. Ok, está no ar. Bom, então, o Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna, tem uma vinculação estreita, né, com o pai. Tanto ele quanto o Romero, que é um sobrinho e afilhado, eles tiveram a oportunidade de partilhar com Ariano Suassuna muitos momentos de criação, de ter conversas com ele, de ter inspirações e influências mesmo, diretamente, né? O Ariano Suassuna parece que ele previa algo nesse sentido, que tem no livro dele de iniciação estética, que ele diz assim, se é algo que um artista pode transmitir ao discípulo, é aquilo que está no plano do ofício. Então, os armorialistas, eles são trabalhadores por excelência, eles são experimentadores. Eles buscam, isso aí já é uma observação que eu faço, por perceber que são obras de arte que, dentro da simplicidade, se alcança resultados estéticos assim fenomenais. Então, é a simplicidade que perpassa tudo isso. Na iluminogravura, que parece um processo tão sofisticado, o Romero dizia que a simplicidade também pode ser alcançada ao se substituir uma máquina, né, uma gráfica, uma reprodução, uma gráfica offset por uma Xerox, que está ali à mão. Ele até dava um exemplo que a Ariano Suassuna, na universidade, estava na sua sala trabalhando, pegava um livro, ia lá, reproduzia, fazia, e não precisava ter tantos trabalhos complexos para se atingir um resultado plástico e gráfico daquela forma, né? E aí o que é interessante desse grafismo aí, que são o candelabro, né, que o Ariano Suassuna vai dizer, o candelabro da beleza, o candelabro da bondade, que ele, ontologicamente, ele substanciou a sua expressão plástica, rupestre, em vários suportes, como o livro, como as lâminas de linogravura. E aí ele vai ter agora eu diria, um coroamento de toda essa plástica rupestre na busca de uma reprodução da Pedra do Ingá, o que ele chamava de ilumiaras. Ilumiaras são anfiteatros, lajedos de matacões desses monólitos. Matacões são monólitos em menor dimensão, né? Então, esses matacões que estão esculpidos, pintados e que serviam de cultos, de lugares de cultos aos antepassados. E aí ele fala com o seu filho, Dantas Suassuna, para poder construir uma ilumiara dessa, inspirada na Pedra do Ingá. E aí eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com o Dantas Suassuna, onde ele vai tratar desses momentos iniciais da concepção dessa ilumiara. Lídia, por favor, você pode passar o próximo slide. E aí já é um grafismo que foi feito, eu vou dizer, o Dantas aqui vai explicar a maneira que foi feito, e a gente já pode exibir um grafismo dessa ilumiara que foi feita na própria rocha. Já não são mais suportes de papel ou de tela que vão dar expressão à arte rupestre na obra, não só de Ariano Suassuna, mas do movimento armorial. Marcélia, a imagem que tem aqui é um Cristo crucificado ao lado de duas onças, é essa? Não, é um anterior.
Esse que parece o candelabro da rocha, que você estava falando? É um candelabro cinza. Ok. Então, Dantas diz assim, Dantas Suassuna, uma pedra parecida com a pedra do Ingá. Como eu conheci a fazenda lá, que a gente tem uma casa, eu digo, a pedra eu tenho, conversa com ele. E se eu... A pedra eu já tenho, e o escultor também, que era um cabo que eu tinha pedido para fazer uma esfera polida. Por que você está querendo estas coisas? Ele disse, é porque no meu livro novo tem um personagem que é baseado em mim. Isso o Ariano Suassuna dizendo, né? Que é baseado em mim. Que tem um discípulo que é baseado em você. E eles vão fazer uma releitura da Pedra do Ingá. Eu digo, eu tenho tudo isso, eu tenho. E ele disse, e está faltando o quê? Eu disse, está faltando dinheiro. E ele disse, o dinheiro eu tenho. E aí foi quando ele me mostrou umas páginas grandes do livro. Uma parte onde está Ilumiara. Ele disse que o lugar se chama Ilumiara Jaúna. Então, se tinha o nome da Pedra do Ingá, um sítio arqueológico, aqui essa recriação está sendo chamada de Ilumiara Jaúna. E a gente vai construir essa Ilumiara Jaúna. Ariano me deixou o projeto pronto. Obviamente, tem algumas coisas que eu coloco lá, porque quando vai para a parede, você tem um olhar diferente. É uma adaptação minha a três mãos, a minha, a dele e do escultor que está lá, que era um tirador de pedra. Eu pego um giz, isso Dantas dizendo, né? Eu pego um giz, aí ele vai esculpindo com ferros, com o martelo. O de dar o acabamento, o Dimas o ensinou a fazer feito um batedor de carne. Ele pega uma marreta, corta ela todinha, quadricula e sai batendo. Então, nesse slide que vocês estão vendo, isso aqui já é o resultado desse processo de criação na própria rocha do embasamento cristalino, assim como são confeccionadas as gravuras rupestres, que o Dantas, com o Dimas, né, e com essa concepção inicial do Ariano Suassuna, construíram e realizaram e materializaram aqui nessa rocha. E o Dantas tem projetos lá, educacionais, onde vão escolas conhecer, é algo que está em pleno crescimento e desenvolvimento. E o que é interessante perceber nisso aqui é que agora as gravuras rupestres elas encontram uma correspondência quase que de fidelidade. E na concepção persiana, semiótica, de Peirce, essas gravuras da Ilumiara Jaúna, elas irão se instituir como ícone por ser semelhante ao objeto e vão se constituir como índice por elas terem as mesmas características físicas do objeto. Aqui a Ilumiara Jaúna tem as mesmas características físicas que a Pedra do Ingá. O que muda aqui é o procedimento técnico. Se no processo das gravuras rupestres, o que a gente tem de experiencialismo na arqueologia é que elas foram feitas por um processo de abrasão que pegava uma rocha de maior resistência, e no caso aqui do Guinás, que é mesmo menos resistente, poderia pegar um quartzo e fazer uma fricção, utilizando ou não água, mas utilizando a areia para ir gravando, para ir deixando embaixo o relevo a gravura. Aqui na Ilumiara Jaúna, como Dantas Suassuna bem descreve, foi utilizado ferro e depois um outro instrumento como um martelo de bater carne para dar o acabamento. Então foram experiências contemporâneas, tecnologia contemporânea, para se fazer essa gravura. Mas aqui o que se procura é o resultado final estético, não é propriamente se reproduzir a técnica, não há uma reprodutibilidade técnica, né, do que tinha sido criado no passado, no período pré-colonial, no período pré-histórico. Marcelo,
Você já está com 1 hora de conferência. Você quer terminar em quantos minutos a mais, para a gente poder organizar as perguntas? Eu acho que em 15 minutos, tá bom? Quantos minutos? 15, Ok, daqui a 15 minutos eu te informo. 10. Então, a gente viu o candelabro, né, situado em várias substâncias plásticas. Aí eu gostaria que passasse o próximo slide para a gente ter uma noção assim do que era essa representação no universo do Ariano Suassuna, esse impacto que esse candelabro causou. A imagem que você quer é do crucifixo com 2 onças? Essa do crucifixo. Grata, viu, Altemar? Ok. Eu quero agradecer ao Danta Suassuna por ter cedido essa imagem da gravura da Iluminária Jaúna, assim como também a anterior, uma pintura dele. E essa gravura, esse slide que está aí é uma pintura do Romero de Andrade Lima. E ele, como sobrinho e afilhado do Ariano Suassuna, ele teve a oportunidade de ter muita convivência, né? E, de certa forma, conhecer um pouco desse universo que impactava o Ariano Suassuna também. Pela observação, pelas conversas, ele teve esse privilégio de poder vivenciar algumas experiências e conhecer o modo, né, de criação do Ariano Suassuna. Então, aqui, quando eu perguntei a ele por que o candelabro era tão recorrente para Ariano Suassuna e também no movimento armorial, para ele, como a gente viu também para o Dantas, né, Suassuna, ele diz, o Romero de Andrade Lima, eu aqui vou ler uma fala dele agora, ele diz, o candelabro foi uma forma que o impressionou. Primeiro que o candelabro já é uma forma votiva, são arcos em direção ao alto. Então, lembra braços, é tanto que se chama os braços de um candelabro. Parecem braços elevados. Então, se faz um candelabro somente com 3 braços, com 3 hastes, e vai lembrar o tronco e 2 braços. Talvez o primeiro tenha surgido de uma forma humana. Também pode lembrar um pássaro com as asas para cima, ou ele voltado para a terra com a cauda em fogo. Existe isso na mitologia. O fato é que é uma forma estética votiva. Então ele ficou muito impressionado porque ele achou aquilo parecido com o candelabro judaico. Ele tinha muito apreço pela cultura judaica, como todo cristão. Toda a iconografia judaica passou para o cristianismo. A menorá, a gente não usa esse termo, mas a ideia de candelabro de braços para representar a divindade permaneceu. Ele pegou este candelabro como uma marca e passou a colocar em tudo. Então, em todas as pinturas dele, este candelabro está presente. A partir da simplificação que ele fez, eu também comecei a me apropriar. Eu, como seguidor dele, já pegava isso com a licença total dele. Ele, na verdade, adorava isso. Eu lembro que eu fiz uma crucificação, que é essa que vocês estão vendo. Existe tanto nos ícones ortodoxos quanto na cultura cusquenha a ideia da cruz com candelabros pendurados. Não sei se em alguma celebração eles chegavam a fazer isso fisicamente, de ter candelabro nos 2 lados, onde ficam os braços da cruz. Talvez tenha até essa ligação do braço de Cristo, do braço da cruz e do braço do candelabro, representando todos os 3 essa devoção. E às vezes tem também estandartes. Então, eu juntei essa ideia e coloquei 2 onças embaixo da cruz, segurando 2 estandartes, e neles eu também reproduzi ao máximo 2 candelabros representados por ele. Então, vocês veem aqui um signo gráfico rupestre que transpassa as gerações. Tem uma vinculação também com as gerações futuras, com essa terceira geração do movimento armorial, ou terceira geração armorial. E aí eu fico lembrando como a Ariane... Lídia, agora a gente vai fazer uma conversa, já terminou os slides.
Só um minutinho. Pronto, Marcelo. Ok. E daí, essa transmissão que se deu dentro da própria família, essa transmissão que se deu para filhos, essa transmissão que se deu para sobrinho, para afilhado, como é a experiência do Romero de Andrade Lima e do Dantas Suassuna, é algo que está muito conectado com a transmissão dos mestres da cultura, que iniciam o seu conhecimento, o seu saber, sendo transmitido de uma geração para outra. E, nesse sentido, Ariano Suassuna, um entusiasta da cultura popular, ele passa a ter também esse status, de certa forma, de mestre da cultura, né? Uma população à qual ele esteve tão vinculado. E, para concluir, eu creio que só fazer alguma síntese aqui, né? A respeito desse lugar da arte rupestre, na obra de Ariano Suassuna, o movimento armorial, que agora, no dia 18 de outubro de 2020, vai estar completando 50 anos do seu lançamento, que foi no dia 18 de outubro de 1970, em Recife, e que teve uma consolidação ao longo de 2 anos, muito pelo entusiasmo de Ariano Suassuna, por ele ter se dedicado 2 anos a escrever artigos em jornais, esclarecendo o que era o movimento, fazendo catálogos de exposições, dando entrevistas, né? Tendo uma ação bastante contundente de divulgação no movimento armorial. Para concluir, eu considero que o movimento armorial ele não se desfez propriamente, porque as obras ainda continuam, né? Tem Romero de Andrade Lima produzindo intensamente, Dantas Suassuna produzindo intensamente, uma terceira geração, que é o neto do Ariano Suassuna, também já produzindo arte, e outros que, porventura, já faleceram, como Ariano Suassuna, mas que deixaram sua obra como referência. A partir do momento que cada pessoa se aproxima de uma obra de arte do Ariano Suassuna, ou desses artistas vivos também, o movimento armorial está vivo, está presente. Então, era isso que eu ia dizer pelo adiantado da hora. Muito grata a todos. Até a